Olá, bem-vindos a mais uma edição de Isto É, Sua História. Meu nome é Sérgio Ciscaro e estamos hoje aqui com Almir Santos, empreendedor do setor calçadista e da construção civil. Almir, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado por essa oportunidade de estar aqui expressando a minha história profissional. Uhum. Almir, gostaria de saber como começou essa trajetória, lá no início mesmo, antes de você iniciar a sua trajetória profissional. Na verdade, eu morava no interior, na cidade de São João Batista, Santa Catarina. Sim. Meus pais tinham um armazém, um secos e molhado. O que tinha na nossa cidade, lá em São João Batista, era uma grande usina de açúcar, Uhum. que ela funcionou até os anos 80. E então, como meu pai tinha um armazém, as meninas cuidavam da venda e os meninos faziam parte da roça, que é cuidar das vacas, tratar das galinhas, fazia parte mais dos braçal, né? E geralmente quando cada filho se formava no segundo grau, o pai tentava encaixar um emprego na usina. Uhum. Então, eu comecei a trabalhar nessa usina com 16 anos, né? Era o único emprego que nós tínhamos na época. E foi depois, em 81, a usina fechou. E aí, basicamente, a cidade toda ficou meio desempregada. E aí a gente tinha alguns pequenos focos de calçado na cidade. Fábricas pequenas, que faziam o conserto de sapato e tal. Sim. E aí, nessa situação onde não tinha emprego, eu e meu irmão se juntamos com um rapaz que já tinha um pouquinho de experiência de sapato e começamos uma pequena fábrica de sapato em 1984, Uhum. chamada Calçados Ala, que era as iniciais de Almir, Laudir, que era o nosso sócio, e Aderbal, que era meu irmão. E essa empresa tinha 7 funcionários, fazia 30 pares de sapatilha de pano por dia. Depois de 2 anos e alguma coisa, a gente comprou um Fiat 147, que a Uhum. empresa não tinha carro. E aí começou a história da empresa, a empresa foi crescendo. Em 1990, um dos sócios saiu, o Laudir montou a própria empresa dele. Depois, em 1994, eu saí da sociedade e montei a minha própria empresa. Daí deixei a empresa para o meu irmão e aí começa uma história profissional de carreira solo. Então, iniciei a Calçados Susana Santos em 16 de janeiro de 1995. Nessa época, já fazendo 300 pares de calçado por dia, Uhum. com 32 funcionários. Eh, a empresa foi evoluindo. Depois, já em 2000, eh, eu já montei uma outra empresa de embalagem, que é a Formato Embalagens. E passei por alguns momentos difíceis entre 2002 e 2003, separação, crise no mercado, mas continuei minha trajetória e, coincidentemente, em 2003, os Menegotti, a empresa da Colt, foi a São João Batista para comprar uma empresa. Ninguém teve coragem de vender uma empresa para Uhum. eles. E eu me atrevi a fazer um negócio e fiz o maior negócio da minha vida. Eu vendi uma empresa, aos Calçados Susana Santos, não a marca em si, mas vendi o negócio andando, a parte fabril, as máquinas e repassei os funcionários, dia 15 de dezembro de 2003. E ali foi o pulo do gato da minha vida profissional. A minha empresa deveria valer, sei lá, 2 milhões, eu vendi por 7 milhões e meio. Então, eu deixei os 2 milhões no sapato e a diferença eu investi em outros segmentos. E aí fui para o segmento imobiliário, né? Então, é, e, e aí outros negócios. Certo. Antes da gente entrar nesses outros negócios, eu gostaria de saber da transformação que você acabou promovendo em São João Batista, que não era conhecida por ser um polo calçadista. Sim. Mas nesses 8 anos, a empresa fez tanto sucesso que chamou a atenção de uma grande companhia que acabou comprando. Como que se deu esse crescimento assim? É que São João Batista, até os anos, meados dos anos 80, início dos anos 90, na verdade, nós era um polo copiador, copiava a moda. Então a gente vinha nas principais feiras em São Paulo,
no Rio Grande do Sul, copiava o que o pessoal fazia e a gente ia fazer a cópia. Depois dos anos 90, a gente, o polo começou a aflorar e a gente conseguiu fazer um trabalho juntamente com o Sindicato das Indústrias de Calçados, que hoje eu presido, né? E juntamente com o governo, e na época a gente conseguiu aprovar no governo, foi o primeiro projeto aprovado do governo Lula, uma PL do calçado, e onde a gente conseguiu transformar esse polo calçadista em um polo de moda. Então a gente conseguiu trazer um técnico de calçado para a cidade, um tecnólogo de calçado, uma faculdade para o calçado, fizemos um laboratório do calçado, e aí começou a se destacar a criação da região. Certo. Logo depois, a gente começou a promover eventos que hoje a gente faz, a SCT do Show, que é a feira de mostra calçadista. A gente faz 2 edições, uma em outubro e uma em abril. Nós estamos na 35ª edição. E isso fez com que aflorasse o desenvolvimento da moda. E hoje, o polo calçadista de São João Batista, região, é um polo reconhecido como um polo de referência de moda feminina no Brasil. Quer dizer, para a par com Novo Hamburgo, então? Não, hoje, falou em polo de moda feminina do Brasil, São João Batista, Santa Catarina. E aí a gente, com isso, se criou um cluster também hoje, além de fabricar sapato, a região, hoje nós estamos muito fortes no componente para calçado. Por exemplo, eu mesmo tenho um atacado de matéria-prima, que é a Componarte, hoje é o maior atacado de matéria-prima do Brasil. E a gente está instalado a matriz em São João Batista, e nós temos hoje 3 filiais em São Paulo, Jaú, Birigui, Franca, temos em Minas Gerais, Nova Serrana, temos em Fortaleza, temos em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Então, o cluster, na verdade, o polo calçadista de São João Batista e região, ele se tornou um polo referência de moda feminina e também referência em componente para calçado, principalmente no segmento feminino para o Brasil. Certo. Avançando um pouco no tempo, você ainda é muito ativo no setor calçadista, inclusive no sindicato, não? Sim. Eu sou presidente do sindicato há 21 anos. O sindicato de São João Batista tem 35 anos. Uhum. Eu estou há 21 anos na presidência. A gente avançou bastante nesse sentido de, como eu falei, de vender a imagem da nossa região, de fazer com que o setor se desenvolva, principalmente no segmento de moda. Hoje, nossa maior a SCT do Show, que é uma feira de calçado que a gente desenvolve, um centro de evento em Balneário Camboriú, que é como referência já do turismo, então é um atrativo para levar os lojistas e varejistas do Brasil e alguns importadores. Então a gente, com esse evento hoje, a feira SCT do Show é a principal feira de moda e a primeira feira de moda do Brasil. Uhum. E ela é uma feira de moda referência, principalmente no calçado feminino. Certo. Em 2009, o senhor também fundou a Componarte, né? O que ela fazia? A Componarte, na verdade, ela é uma empresa hoje de componentes para calçado, né? Tá completando esse mês de setembro 15 anos, dia 18 de setembro. A Componarte foi uma história, eu comecei a ir para a China em 2006 para buscar materiais para calçado para minha fábrica de calçado, Suzana Santos. Sim. Comecei a importar, trazer material, e aí, como a gente trabalha com segmento de moda, sempre sobra material. Uhum. Porque às vezes o colorido e coisa e tal, ou o material que sai de moda, começou a sobrar material no almoxarifado, e aí o meu filho, juntamente com o chefe do almoxarifado, começou a vender materiais para os pequenos empresários, um pouquinho para um pouquinho para outro. E aí me despertou uma ideia, comecei a olhar que já existia um faturamento que estava interessante, e aí me despertou a ideia de vou montar uma loja de material para calçado, juntar com a importação que eu já faço para a minha fábrica, vender para o mercado. Então, em 2009, setembro de 2009, a gente abriu a Componarte, começamos no intuito para vender para São João Batista, para a região ali. Depois de um tempo, a gente começou já a vender para um cliente em São Paulo, vender para um cliente no Rio Grande do Sul,
vender para um cliente do norte, outro cliente de Minas, e a gente entendeu, peraí, Componarte, nós temos competitivo no mercado, estão vindo os clientes para comprar de nós. E a gente, então, resolveu abrir para o mercado. Começamos primeiro com a representação comercial em todos os polos calçadistas do Brasil. Depois, a gente viu que, em função de um trabalho, a moda, como ela está muito rápida, precisava de uma proximidade com os clientes, a gente começou a montar as filiais. Então, a primeira filial a gente abriu em Nova Serrana, em 2018, e foi um sucesso. E, na sequência, no mesmo ano, a gente abriu no Rio Grande do Sul, em Sapiranga. Depois a gente viu que as coisas estavam acontecendo, abrimos em Birigui, São Paulo, depois abrimos em Jaú, São Paulo, depois abrimos em Franca, São Paulo, e agora, recentemente, em 2023, a gente abriu em Fortaleza. E a gente, as filiais próximas dos clientes, a gente ganhou mais campo no mercado, ganhou mais proximidade do cliente e fez um trabalho inverso que foi atender principalmente aquele pequeno fabricante de sapato, aquele que às vezes trabalha meio informal, que não tem a condição de comprar matéria-prima direta em função do volume, em função de frete, em função da logística. E isso fez com que a Componarte se tornasse hoje uma das principais atacadas de matéria-prima para calçado do Brasil. Certo. Voltando agora um pouco no tempo, como que, com essa trajetória no setor calçadista, você se aventurou no setor de construção civil? Como que foi o início disso? É que todo o empresário que é empreendedor sempre está comprando um imóvel, vendendo e tal. E o fator lá atrás, quando eu vendi a empresa para a Couto e depois, voltando, eu comprei de volta em 2011 essa empresa. Certo. Eu comecei a investir em alguns imóveis, principalmente no nosso litoral. E chegou um tempo que eu tinha bastante imóveis circulando, comprava na planta, vendia depois. E aí, com essa ligação, na verdade, com o mercado imobiliário, aí a gente conhecia um engenheiro que já fazia tinha uma pequena construtora, e aí a gente montou uma sociedade e começamos a construir com a H Santos em Itapema e Meia Praia. E eu, em São João Batista, eu já construía com a outra construtora que era a M Santos, que era só eu. Uhum. M Santos, M é o nome do meu pai, Manuel, e Santos é o sobrenome. Mas São João Batista não tinha uma liquidez de venda como o litoral. E como a H Santos, eu tinha fundado lá, tem 11 anos a construtora, então nós estamos falando de 2013. Em 2013 eu fundei a H Santos e aí eu trouxe o meu irmão junto para a sociedade. Aí houve uma evolução na construção civil em todos os setores, de Balneário, Itapema, Porto Belo, toda a região aflorou muito e cresceu muito. E o meu irmão não quis construir em Porto Belo. Então aí continuei com o meu irmão construindo com a H Santos em Meia Praia, Itapema. E aí eu trouxe a M Santos de São João Batista e comecei a construir no Balneário Perequê, que é em Porto Belo, que hoje também é uma grande empresa e um volume de obra significativo. Imagino que o setor imobiliário, nesses 11 anos, cresceu bastante na região. Sim, né? com certeza. Hoje, estava até vendo uma matéria hoje, o volume de venda de Itapema ele está muito maior do que o próprio volume de venda de Balneário Camboriú, que é o topo no litoral catarinense, né? Então, cresceu muito a nossa região. E pós-pandemia, principalmente o setor imobiliário e também o setor, diga-se, da região de sítio, cresceu muito o pessoal. Na verdade, as pessoas, pós-pandemia, eu entendo que elas começaram a rever a vida diferente. Então, as pessoas, às vezes, começaram a pensar em ter qualidade de vida, em morar na praia ou morar no campo, melhorar a qualidade de vida, porque muitas pessoas morreram jovens na pandemia. E aí todo mundo começou a repensar um pouco mais. Então, eu acho que já vinha crescendo o nosso setor, mas pós-pandemia houve uma explosão imobiliária na nossa região.
cresceu muito. O ano de 2021, 22, 23, e esse ano ainda está em crescimento, cresceu muito a velocidade da construção civil, a velocidade da venda, e assim, hoje a nossa região não vende só imóvel para o Brasil, hoje a gente vende tem muitos clientes do exterior, ou principalmente até brasileiros que estão morando no exterior, que trazem o dinheiro para cá para investir em imóvel no Brasil e no nosso litoral, né? Quer dizer, tanto nas suas atividades do setor calçadista quanto imobiliário, você sempre voltou-se também a clientes internacionais, né, ao exterior. Hoje eu vejo que nossa região é uma região, Santa Catarina é um local diferenciado, Uhum. é um estado diferenciado, né? Nós temos o litoral, nós temos a serra, hoje essa questão da casa de campo, isso cresceu muito também, então isso faz a diferença, né? Para atrair principalmente investidores e turistas para a região. E essa é uma perspectiva que deve continuar nos próximos Sim, anos. com certeza. Está muito forte ainda. E agora, assim, ó, os construtores em si, eles estão fazendo um trabalho com uma excelência de construção, trazendo obras inovadoras, obras faraônicas. Por exemplo, agora nós temos um empreendimento que está lançado por uma construtora lá em Balneário Camboriú, que é um dos maiores, um dos prédios mais altos do mundo. Uhum. Está sendo lançado em Balneário. Né? Nós temos hoje já concluída o Yacht House, que é 2 torres, com 82 andares, que é o maior prédio da América Latina. Então, aflorou muito a região. E com esse afloramento, principalmente de Balneário, está trazendo, vamos supor, Itapema e Porto Belo, e essa região toda nesse mesmo balada, né? Então, os empreendimentos estão saindo tudo com a infraestrutura de lazer, basicamente condomínios mesmo, de luxo, né? E isso está fazendo que atraia cada vez mais o investidor e o turista. Nós estamos construindo pier turístico lá na região, nós temos um pier turístico baseado no Pier Santa Mônica, lá de Los Angeles, com algo mais melhorado, com algo mais bonito, né, com hard rock, café e outros âncoras dentro desse pier. Então, eu vejo a nossa região, principalmente na construção civil, ela ainda tem muito a crescer, porque nossa região é muito bonita, muito bela, e agora está sendo feito um trabalho com excelência, principalmente essa questão de criar, não é só erguer o prédio, mas criar infraestrutura para trazer para que o turista, para que o investidor possa ter lazer, ter coisas para usufruir no nosso litoral. Eu imagino que deve ter sido bastante desafiador conduzir essas duas linhas de negócio, calçadista e imobiliário. Como que você fez no dia a dia para conduzir esses dois negócios? Bom, na verdade, hoje eu tenho 3 filhos mais velhos do primeiro casamento, que é o Almir Júnior, e a Suzana e o Manuel. Sim. Tem 38 anos Júnior, a Suzana tem 34 e o Manuel 30. Eles trabalham comigo desde novinho, desde os 10, 12 anos, eles estão comigo trabalhando. Então, hoje, no setor calçadista, a parte do calçado, quem conduz é o Almir Júnior e a Suzana. Nós temos 3 marcas de calçado, a marca principal é a Suzana Santos, mas depois nós temos a marca Renata Mello, que é produzido todo o calçado na Bahia. Nós temos fábrica na Bahia, no sul da Bahia, e nós temos a marca também Azilê, que é uma marca jovem, que é produzida também na Bahia. Então, toda essa produção do calçado, essas fábricas de calçado é conduzida pela Suzana e pelo Júnior. O Júnior faz a parte de produção, logística e abastecimento, e a Suzana faz a parte de marketing, criação de produto e a venda. Então, os dois subdividem ali na empresa e eu fico meio como presidente do conselho, fico conduzindo eles, vai por aqui, vai por ali. E hoje, graças a Deus, eles estão conduzindo muito bem a empresa. Depois, o Manuel, que está na Componarte, ele tem 30 anos, começou comigo com 14 anos lá na Componarte, né?
E hoje ele é o que conduz a Componarte, né? No início eu ia para a China com ele, fui aprender, fui assinando ele como é que faz o processo de produto, escolha do produto, seleção de compra e tal. E hoje toda a parte de desenvolvimento do produto, compra, principalmente, que é o ponto principal da Componarte, tudo o Manuel faz. Hoje ele vai 6, 7 vezes por ano para a China, fica 20 dias desenvolvendo produto, faz pesquisa nos principais polos da Europa, dos Estados Unidos também, porque hoje a Componarte ela faz o lançamento de 6 meses antes de acontecer no Brasil a moda, nós estamos lá lançando o produto. Porque quando tu lança o sapato, já tem que estar com o material em casa. Então a gente tem que acreditar mais na frente. E ele aprendeu esse feeling, graças a Deus, ele está muito bem nesse quesito. E eu também fico por fora, dando, vão por aqui, vão por ali, acredita mais aqui, acredita mais lá, e dando todo esse suporte para eles conduzir. Onde me sobrou um tempo para mim trabalhar a construção civil, o ramo imobiliário, e aí onde eu fico mais centrado no ramo imobiliário. Uhum. Ao longo de sua trajetória, seus negócios foram bem-sucedidos. Que componentes que você atribuiria a esse sucesso? E de que forma você transmite esse aprendizado para os seus filhos que agora estão conduzindo algumas áreas? Primeiro, assim, a gente, para chegar onde eu cheguei, tem que ter um instinto empreendedor, né? A gente tem que ter vontade de crescer, vontade de acreditar. Então, coragem, vontade de querer chegar em algum lugar e ambição, né? Então, eu sempre fui muito ambicioso, sempre, desde jovem, fui muito econômico, sempre trabalhei, e sempre sobrava um dinheirinho, comprava um imóvel. Eh, Eu, com 24 anos, eu troquei um grande terreno por uma moto. Eu tinha uma moto, troquei a moto por um terreno. Esse terreno hoje eu estou fazendo um loteamento, 494 lotes no centro da cidade. Então, imagina um jovem trocar uma moto por um terreno. Eu fiquei de pé, comecei a andar de bicicleta de novo, depois eu comprei um carro e assim vai. Então, eu acho que a receita é, primeiro, tu ter um espírito empreendedor, ter coragem, ambição e vontade de alcançar isso, né? Então, hoje eu estou com uma vida um pouco mais tranquila, mas sempre trabalhei muito, sempre procuro, na verdade, dar bons exemplos para meus filhos. Quando meus filhos trabalhavam comigo, eles têm que se virar, têm que cumprir horário igual a os outros funcionários, eu tratava eles como os outros funcionários, e hoje, graças a Deus, eles exercem uma liderança em função daquilo que eu passei para eles, né? E você conseguiu imprimir uma visão social também nos negócios, não? Na verdade, assim, a gente, como eu falei, esse trabalho que a gente faz principalmente pelo sindicato e pela vida pessoal, então a gente procura sempre ajudar a sociedade, ajudar a comunidade. Então nós participamos de todas as entidades que tem na cidade, a gente participa, a gente ajuda, a gente colabora. eh, Agora recente fiz o meu aniversário, todo o dinheiro arrecadado, eu não quis presente, eu quis uma doação em dinheiro para as entidades locais. Então todo o dinheiro arrecadado até foi doado para as entidades locais. Mesmo assim, eu sou sócio contribuinte de todas as entidades da cidade, desde que fundaram. Uma delas, principalmente, que é a Casa Cari, que é dependente químico de droga. Eu sou diretor daquela casa, eu, eu sou colaborador desde que fundou, então ajudei a construir, sou sócio contribuinte, então sempre que precisa alguma coisa a gente ajuda. A PAI da cidade, a Rede de Combate ao Câncer, Lar dos Idosos. A gente faz de tudo um pouco para a comunidade. E, além do que, a gente faz ações globais, né, no sentido de, como é a cidade que a gente vive, a gente conhece a maioria das pessoas. Quando tem uma pessoa com dificuldade, quer fazer uma cirurgia, ou tem que fazer uma campanha para fazer alguma coisa, também a gente se envolve nisso, ajuda.
E isso foi um legado que o meu pai e minha mãe deixou de ajudar o próximo. E meu pai sempre dizia, tudo que tu ajudar vem para ti em dobro. Então, a gente faz isso, hoje os meus filhos continuam fazendo isso, e vida que segue, né? Você falou da sua família, fale um pouquinho dos seus filhos. Na verdade, eu tenho 5 filhos, né? Os 3 filhos mais velhos do primeiro casamento. Hoje os 3 estão incorporados já nos negócios. E eu tenho também, no segundo casamento, eu tenho um casal de gêmeos, 2 filhos, o Francisco e a Luísa. Eles, na verdade, já estão também incorporados no segmento do trabalho, estudam de manhã e à tarde eles trabalham. Um trabalha na construtora H Santos e o outro trabalha na construtora M Santos, já se incorporando no ambiente de trabalho também, para, com certeza, como os outros já estão mais implantados no setor calçadista, um no atacado, os outros 2 na faca descalçado, talvez eles vão ser meus sucessores na construção civil. Certo. Você falou um legado para ser deixado, né? E em março houve o lançamento de sua biografia, Coração de Leão. Fale um pouquinho sobre isso. O livro, na verdade, como eu ia fazer 60 anos, eu estava na China e achei que devia fazer uma festa para comemorar, eu chegar aos 60 anos com saúde, né, com bastantes conquistas, e aí resolvi fazer um livro. Como eu tinha um amigo, o Ayrton Durinha, que é também da construção civil, da região de Itapema, e ele tinha feito um livro, eu procurei o escritor que fez o livro para o meu amigo, e aí fiz o contato e aí defini fazer um livro. E quando surgiu a ideia de fazer o livro, contratei o escritor, comecei a contar um pouco a minha história, a história dos meus pais e tal. E aí o escritor disse, não, vamos ter que começar o livro contando primeiro a história do teu pai e da tua mãe, porque daquela história do teu pai e da tua mãe que fez que você e os seus irmãos se tornassem profissionais que vocês são. E a história do meu pai, ela é muito importante para a gente, foi muito importante a decisão do meu pai, que lá atrás, em 1964, ele tenha um engenho de serra, que serrar madeira, tocar da água, bem no interior, não tinha escola perto, não tinha nada. E em 1964 eu nasci, eu era o 5º filho do casal. Então, e a minha irmã mais velha já tinha 7 anos. Então meu pai resolve vender aquele engenho de serra, procurar um local perto de uma escola, preocupado em estudar os filhos. Então, e aí começa aquela história, meu pai descendo de um carro de boi, né? Os 5 filhos, a única coisa que ele tinha era os 5 filhos, descendo aquele morro lá na serra, para vir para um local próximo da escola, para estudar os filhos. E ali começa uma história que o meu pai, quando chegou no local que se instalou, veio a Revolução de 64, e um tio meu que tinha um armazém, um secos e molhado, resolve vender com medo da Revolução e tal, e aí oportunizou o pai para comprar esse armazém do meu tio, e aí sim, o pai começa a montar um comércio, começa a encaminhar os filhos, e aí cria toda essa história que fez com que, na verdade, nós somos em 8 irmãos, né? 5 homens, 3 mulheres, e todos, graças a Deus, bem encaminhados, formados na universidade, cada tem são empresários, tem os seus negócios, e se montou um orgulho da família, né? Perfeito. Analisando sua trajetória em todos esses anos, haveria alguma coisa que você faria diferente, pensando com a cabeça de hoje? Olha, eu poderia melhorar a história, né? Mas eu acho que tenho muito orgulho da minha passagem, da minha vida. Eu acho que muitas pessoas que já trabalharam comigo se tornaram também empresário. Eu acho que toda a minha postagem na rede social, o que eu faço tentando ser inspiração para as pessoas, tentando passar um legado para as pessoas. A ideia do livro, principalmente, é deixar para os meus filhos, para os meus netos, para as pessoas que me cercam, uma história, um legado que ninguém começa de cima, todo mundo
começa de baixo. E eu comecei de baixo, trabalhando numa usina de bicicleta, 3 horários, sábado e domingo. Com 21 anos, eu constituí uma empresa. E hoje, graças a Deus, de tudo isso, hoje eu tenho quase 5.000 funcionários, 19 empresas, em 7 estados. E nunca deixei de ser o que eu sou, humilde, simples, né? Eu acho que um dos grandes sucessos também é a minha humildade, a minha simplicidade, a vontade de crescer, a garra, né? Não porque eu sou o que eu sou mais do que ninguém, né? Tanto é que quando eu lancei o livro e fiz a minha festa de 60 anos, fiz questão de convidar as pessoas que começaram a minha história. O meu primeiro emprego, as pessoas que se aposentaram da minha empresa, as pessoas que fizeram história comigo. E fiz questão de fazer essa minha festa na minha cidade. Todo o dinheiro gasto foi na minha cidade, para valorizar de onde eu vim, de onde eu comecei. Então, se eu teria que fazer alguma coisa, eu acho que faria tudo igual, porque eu tenho muito orgulho, não sou mais do que ninguém, mas de ter vindo lá de baixo e chegar onde cheguei. Sem dúvida. Almir, muito obrigado por compartilhar a sua história aqui conosco hoje. Obrigado por essa oportunidade. Dizer que se puder ajudar as pessoas a se inspirar no espírito empreendedor, eu acho que isso é válido. Sem dúvida. E obrigado a vocês que nos acompanharam até agora.